Arro, aqui é Selene Djekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica. Vocês estão prontos para mais uma aula do curso de runas? Bem, se você está chegando aqui agora, eu aconselho que você dê uma olhadinha aqui no card e acompanhe desde a primeira aula. Porque, como todo curso, né, se trata de uma sequência e a gente está na 17ª aula hoje. Então, dá uma olhadinha desde a primeira aula para você entender como é que funciona a estrutura do curso e também, caso você deseje adquirir as apostilas, o que você precisa fazer. Hoje falaremos sobre a runa Isa. Isa significa gelo. É a própria substância que é capaz de parar o curso de um rio. O gelo ele interrompe a vida. Ele traz uma pausa em cada ciclo. É uma imobilidade que muitas vezes nos assusta, o que torna Isa, que torna essa runa conectada com o foco, com a autopreservação, com a concentração, autocontrole, com o ato de estar ciente de nosso próprio ego e identidade. Isa representa um momento em nossas vidas em que devemos enfrentar a dura realidade, quer a gente goste ou não. Isa é a força antipolar da runa Ferru. Ela é um mundo de gelo que flui de Niflheim, do reino do gelo. Ela não representa matéria, mas sim um conceito de antimatéria que, quando combinada com a energia do fogo de Muspelheim, leva à formação da matéria, ou Midgard. Isa é a força de atração, de gravidade, de inércia, é a entropia do universo, melhor, do multiverso, comparada ao buraco negro. Gelo e fogo são forças pelas quais o mundo é criado, mas também são as mesmas forças que irão encerrar a existência. Isa é conectada ao frio, ao gelo, ao inverno. Ela representa características primais do realismo do gelo, adstringente e materializante. O fogo e o calor fazem da água vapor, que sobe para os céus, enquanto o frio faz a água descer novamente para a terra. Então, entenda dessa forma como um princípio materializante. O frio faz as almas voltarem do céu para a terra da mesma forma, e desse mesmo modo, a runa do gelo também é usada para arrefecer as mentes que estão em desespero, que estão muito apaixonadas ou que estão com muitas dúvidas, até mesmo estados psicóticos. A runa do gelo é a runa do eu e representa a concentração e o foco. Ela é focada, absorvedora e egocêntrica. Enquanto a runa Kenais, ou tocha, corresponde aos sentimentos, essa runa, Isa, corresponde, que é a runa do gelo, né? A runa do fogo corresponde aos sentimentos. E a runa do gelo corresponde aos pensamentos. As mensagens de Isa são como o gelo, são transparentes. No gelo também as coisas do passado são mantidas. A gente tem isso até nas descobertas, né, arqueológicas. Mas enfim, Isa é um símbolo para qual o ego individual, ou melhor, Isa é um símbolo para o ego individual por causa de sua centralização e efeito de concentração. Ela é uma força que mantém o ego unido durante as experiências estressantes do processo de iniciação e, como tal, é uma ponte entre os mundos e é uma ponte sobre as águas. Isa traz ou denota imobilidade, cegueira, mudança de sorte, aquele momento que nada parece evoluir, nada parece andar para frente. Quando Isa está em ação, é um momento de quietude. E você é a única coisa em sua própria vida que parece estar viva enquanto todo o resto congela. Mas pensa o seguinte, é nesses momentos
que você não pode recorrer a nada para pedir ajuda. E é nesse momento que você vai perceber que a única maneira que você vai resolver o seu conflito é através de você mesmo. Quando Isa surge, ela nos torna autoconscientes, egocêntricos. Nos tornamos cientes de nossa própria existência além da mera aparência física. Ela nos mostra que temos um poder dentro de nós que a gente de repente não tinha percebido antes. Porque tudo estava acontecendo muito rápido e você não tinha tempo para perceber quem é você ou, né, qual a raiz da questão que você está vivendo. Mas enfim, agora que está tudo congelado, tudo está calmo, você é obrigado, de certa forma, a ouvir o que tem dentro de você. Tudo está em silêncio e você tem condições de se ouvir. Isa representa a existência estática, o tempo presente, a diminuição do movimento, a cristalização, a imobilidade, a inércia. É o poder, por exemplo, que mantém o átomo coeso, que congela a fluidez, que cristaliza, preserva e protege. De acordo com os antigos nórdicos, o gelo era o mais hostil dos elementos. No norte, o gelo era considerado uma espécie de veneno sazonal, que afetava dolorosamente as comunidades, roubando-lhes os solos férteis, o calor e o conforto. Imagine quão difícil era a longa escuridão do inverno, com a terra coberta por gelo e neve. Uma visão desoladora, que altera os espíritos e que torna tudo pesado, e que torna Isa, essa runa, associada ao desenvolvimento da concentração, da vontade, do foco, mas como modos de autodefesa contra nossas próprias emoções. Lembrem-se que ela é uma runa do pensamento, trazendo foco na nossa vontade, tornando a vontade ação resoluta, o fugir da escuridão fatal e não permitir que as nossas emoções nos arrastem para o desespero para ver outra fonte. O gelo pertence ao realismo da morte e de suas baixas regiões, Niflheim. No Antigo Norte, uma expressão, fazer gelo, significa matar alguém. O gelo pertence ao período de descanso e de morte, a hibernação dos ursos e o estado depois do renascimento. Na tradição nórdica, o gelo representa o quinto elemento. A runa do gelo assemelha-se a um espinho e por isso corresponde às suas qualidades também. A runa do gelo prega as coisas embaixo. Os atributos de Isa são o frio, a concentração, a quietude, mas não se esqueça que a manifestação da criação nos mitos nórdicos ocorre com a união entre o fogo e gelo cósmicos. Seus elementos são a água e o gelo, e sua polaridade é feminina. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia de Isa. Bem, na mitologia nórdica, o gelo, assim como o fogo, é o elemento que existe desde o início e que sempre estará lá, até o fim. O mundo de gelo, ou Niflheim, colidiu com o mundo do fogo, Muspelheim, e a vida começou a tomar forma. No final de tudo, quando chega o Ragnarok, os gigantes de fogo se erguerão e vão destruir tudo. E o mundo também se transformará, adivinha em quê? Em gelo. O inverno perpétuo, aniquilando toda a vida e impedindo que a vida possa brotar antes da destruição do mundo. Portanto, parece que o gelo não é a matéria em si, que mata a sua maneira, mas a sua própria existência seria uma antimatéria, e que, combinado com a energia do fogo, com elementos energéticos que alteram a existência da antimatéria, que cria então a matéria por si, que cria a vida. O gelo é a antimatéria do universo, uma força adormecida que não cria nada por si mesma. Sua existência impede a criação de vida, mas se usado da maneira certa, é responsável pela criação.
Quando Niflheim e Muspelheim colidiram, a vida começou a tomar forma, e a partir desse momento o mito de criação começou. O poder do gelo despertou e tornou-se fértil quando encontrou-se com o calor do fogo. Os primeiros seres a aparecer emergiram do próprio gelo, os gigantes de gelo, e eles representam os primeiros vestígios de consciência. Um modo rude, tá certo, cruel, mortal da natureza. Uma natureza mais... a natureza cruel, vamos colocar esse termo mesmo. A representação do próprio gelo, mas, mesmo assim, de forma consciente. Portanto, parece que, para os antigos nórdicos, o gelo era uma espécie de substância cósmica que foi a chave para originar a vida. Historicamente falando, e com um pouco de ciência, o mito da criação do gelo e do fogo pode ser o resquício de uma memória distante, do tempo em que a última idade do gelo chegou ao fim e os campos férteis floresceram e uma nova era do ciclo de existência começou. Isso pode ter dado aos povos nórdicos a percepção da emergência da vegetação do gelo quando as estações mais quentes, ou melhor dizendo, quando as estações são mais quentes, fazendo do gelo um elemento severo do qual uma nova vida poderia surgir. E o gelo derretido, a água, era o elemento primordial do qual ressurgiria a vida. Há uma forte crença científica de que este repentino florescimento da vida ocorreu devido à atividade vulcânica. A energia liberada pela atividade, pelo calor do vulcão, era responsável pelo fluxo das águas quentes que abrigavam micro-organismos primitivos. Outro mito que pode ser muito bem aplicado à runa Isa é o mito de Skadi, da deusa Skadi com o deus Njord. Skadi, a deusa do inverno, do frio, do gelo, que simboliza a destruição, e é isso que o seu nome significa, a gigante do gelo que encarna a hostilidade primitiva do gelo estéril. Se casou com o deus do mar e da fertilidade, Njord, mas, eventualmente, um passou a desprezar o outro. Ela não podia suportar o reino fértil de Njord, enquanto ele não podia suportar os desertos congelantes e desprovidos de vida de Skadi. Esse mito de seu relacionamento terrível representa o conflito entre os poderes férteis da terra e do mar, e dos poderes mortais do gelo. Agora a gente vai falar sobre a divinação com Isa. Quando Isa surge na leitura, significa que as coisas estão congeladas agora. Está tudo parado no mesmo lugar e nada que você possa fazer vai mudar isso. Então, seja paciente, aguarde o degelo. Não tem o que fazer agora. Se você tem algum projeto para esse momento, se você tem algum projeto agora, você vai precisar congelar ele. Vai precisar ter paciência e saber aguardar para que eles possam ser, para que ele ou eles, seu relacionamento ou seu projeto, enfim, possa ser descongelado em um momento mais apropriado. Vai precisar ter paciência, tá legal? Entenda que se Isa surge numa leitura na presença de outras runas mais negativas, como por exemplo Thurisas e Nalgis, aconselha-se a desistir do projeto, ou do relacionamento, enfim, do trabalho, e buscar novos objetivos. Isa simboliza a imobilidade, a frigidez emocional, e, em geral, metaforicamente falando, as condições geladas na sua vida. Você está entrando em um reino muito frio, em um território perigoso, ou você está preso no gelo, uma espécie de imobilidade emocional muitas vezes, ou patinando descontroladamente na neve, fora de controle. Vai ser difícil voltar, porque seus rastros estão congelados e já foram cobertos pelo gelo e pela neve. A sua história já foi escrita ali. Então, cabe a você estar vigilante
e seguir os conselhos dessa runa e também os seus sinais de alerta. Como uma geleira em movimento, a força de Isa é imparável. Você se encontra em uma situação em que é forçado a ser autoconsciente, a se voltar para dentro, a ser mais egocêntrico. Então você vai precisar trabalhar na mais rara de todas as virtudes, a paciência. Nos relacionamentos, essa runa anuncia um período de resfriamento, como já era de se imaginar, né? Um resfriamento emocional. Sexualmente haverão muitas frustrações e frigidez, mas não é que seja um estado de coisas permanente, porque o gelo vai se derreter com a chegada da primavera. Então, Isa indica que após um longo ciclo de estagnação e quietude, a nova vida vai surgir e tudo continuará a fluir no seu mundo, no seu curso natural. Entenda que você se encontra agora sob o inverno da noite da vida espiritual, como se fosse a noite escura da alma, né? Poderá ver-se enredado em uma situação e cujas implicações de fato você está cego. Talvez se sinta impotente para outra coisa mais além de submeter-se e renunciar, inclusive sacrificando um desejo que você já vem guardando há muito tempo. Seja paciente, pois este é o período de gestação, procedendo um renascimento. Lembre-se que essa runa é a última de uma fileira de 3 runas muito ameaçadoras. Então, você não viverá os momentos mais agradáveis da sua vida, mas pensa que está chegando ao fim. Começou começou lá em Hagalaz. Então, você não está vivendo um dos momentos mais agradáveis, mas está terminando a provação, tá? Isa, como todas as runas, te presenteia com um dom, mesmo difícil, mas é uma dor de curto prazo para um ganho de longo prazo. O verdadeiro dom de Isa é dar a você uma pausa de pensamentos confusos, sentimentos também, mas mais pensamentos, já que é uma runa do pensamento, né? Talvez se você estivesse acelerado, você não ia conseguir perceber todas as nuances do processo que você precisa aprender agora, né? É hora de você realmente aquietar. É hora de você entender que, de repente, estava tudo andando muito rápido e que todos esses eventos que estavam acontecendo na sua vida acabaram te impedindo de ouvir a si mesmo. Seu próprio pensamento foi obscurecido pela pressa de viver, nessa vida que é cheia de estresse, né? Mecanizada, uma vida de trabalho ininterrupto. Sua vida te interrompeu de ouvir a si mesmo. E você estava tomando decisões ruins, muito provavelmente, devido à falta de compreensão interior, falta de concentração e falta de se entender para poder receber o autoconselho. Uma realização positiva se mostra improvável no momento. Toda atividade útil está congelada, todos os seus planos encontram-se em suspenso. Você sente suas energias drenadas. Tentar persistir pode resultar em futilidade, um senso de estar fora de contato com a sua vida. Procure descobrir a que se apega, o que mantém a situação como está. Libere-se deste peso, rejeite e renuncie, desfaça-se do que já foi ultrapassado. Esta atitude, esse tipo de atitude é que vai provocar o degelo na sua vida. A pausa que Isa dá a você vai te ajudar a ter autocontrole, a focar seus pensamentos em você mesmo, mostrando que você, ensinando, melhor dizendo, você ver a situação com mais clareza, os seus objetivos com mais clareza. Pode até te ajudá-lo mostrando como progredir no futuro para evitar cair nas mesmas armadilhas ou em outras armadilhas, caso você esteja desatento. Então, aproveite esse momento para essa oportunidade maior de autoconhecimento. Quando Isa surge na leitura, ela diz que em qualquer projeto que você tenha, em tudo que você estiver envolvido criativamente, é preciso parar, é preciso fazer uma pausa. Se você sente que está perdendo o seu tempo, nada poderia estar mais longe da verdade. Basta fazer uma pausa e retornar aos seus projetos criativos em um momento mais apropriado.
Você não está perdendo o seu tempo, mas agora não é o momento para você exercer sua criatividade. Essa pausa vai permitir que você recarregue suas habilidades. E quando esse período acabar, esse período difícil acabar, você vai poder dar continuidade às suas tarefas com um vigor renovado. Espiritualmente falando, entenda que o inverno está em você. Você pode até estar envolvido em uma situação ou em situações cujas implicações você não conhece. Você tem se mantido cego. Certamente você se sentirá impotente para reagir contra a submissão da situação em que se encontra. Lembre-se que o gelo ele é traiçoeiro. Ele leva você a dormir com paz e serenidade, mas não adormeça. Tente ficar acordado. Essa é uma runa de controle. Seu self cresce em força por meio do pensamento espiritual e do treinamento. Isa nos ajuda a passar por águas turbulentas, pois possui o poder de contenção e autocontrole para que possamos atingir e assumir o controle da vida, arcando com as responsabilidades por escolhas e ações. Ela representa o ego e a capacidade de sobrevivência com esforço e determinação também. Ela permite o direcionamento da vontade para um propósito definido e ajuda na concentração mental, mas também indica bloqueios que estão profundamente enraizados no nosso subconsciente, difíceis de identificar e de modificar. Para descongelar essas áreas e se liberar dos padrões que estão armazenados nela, vai ser preciso trabalhar magicamente com runas de fogo, como Kenais e Souelo, para ajudar a derreter esses padrões. Assim como as duas runas anteriores, Hagalas e Nalgis, você está em um processo de crescimento, mas dessa vez é centrado em você, na sua pessoa. É a importância da individualização, tá? Não vá dormir, porque essa é a melhor hora para estar desperto, tanto espiritual quanto conscientemente. Seja paciente, porque esse é um período de gestação que antecede o renascimento. Lembra da primavera. Entretanto, esse aprimoramento pessoal tem um lado escuro. Mantenha-o sob controle. Seja racional e, acima de tudo, seja humilde ao absorver conhecimento e poder. Não permita que o seu ser tome o caminho do engrandecimento egóico, porque isso vai te impedir de receber o verdadeiro conhecimento espiritual que essa runa tem para te trazer agora. Não diga que sabe com muita certeza. Pense nisso. Em geral, Isa requer um sacrifício do eu. Mesmo assim, não existe qualquer motivo para você ficar ansioso. Submeta-se e permaneça quieto, paciente, porque o que você está experimentando não é necessariamente resultado de seus atos ou hábitos, mas das condições dessa fase, contra as quais você não pode fazer nada agora. E, nesse momento, não espere contar com a ajuda ou apoio de mais ninguém. Em seu isolamento, mostre-se cauteloso, ao invés de insistir teimosamente em impor a sua vontade. Lembre-se sempre que a semente do novo se encontra no invólucro, na casca do antigo, e a semente potencial não realizada. Então, confie na sua maneira de agir e fique atento aos prenúncios da primavera. Isa é a quarta das 9 runas que não tem posição invertida. Seu significado vai depender da jogada, das outras runas que acompanham no jogo. É uma força cósmica ambivalente, que pode ser tanto positiva quanto negativa. Geralmente, Isa alerta para a impossibilidade de uma mudança no presente. Qualquer tentativa vai resultar em fracasso ou frustração e uma consequente perda de dinamismo. Bem, agora a gente vai falar sobre as Binding Runes. Somente a força concentrada de Isa é capaz de contrabalancear aspectos negativos de Thurisas. Use Isa para autodefesa e para anulação de manipulações mágicas ou formas mentais negativas enviadas por alguém, agindo dessa forma como um escudo, uma barreira de proteção.
No entanto, é necessário ter cuidado ao combiná-la com outras runas, como Hagalaz ou Nalgis, porque a energia de fixação pode se tornar muito intensa. Ao se sobrepor a Dagaz, a runa Isa, a gente forma a Labris, ou Labris, que é uma machadinha de 2 pontas, símbolo das deusas, ou melhor, da deusa mãe, antes de ser atribuída ao panteão masculino. Estou deixando aqui a figura da Labris, assim que para vocês darem uma olhadinha. Agora, quanto aos deuses e deusas relacionados à runa Isa, a gente tem o gigante Ymir, a Norne Verdante e as deusas Rinda, Ananeida, Skadi e Holda. Sua letra correspondente no alfabeto é a letra I. Palavras-chave, mais uma vez lembrando que não devem ser usadas como muleta, tá? Mas como complementos. Gelo, congelar, antimatéria, bloquear, concentrar, imobilidade, suspensão de planos, impedimentos, obstáculos, atrasos, parar, conversar, esperar, renunciar, inércia, falta de vontade e de energia, avaliar os antigos hábitos e apegos e rejeitar tudo que está ultrapassado, infelicidade emocional, desgostos, separações, falta de apoio dos amigos, aceitar os sacrifícios temporários, saber renunciar e aguardar o degelo, introspecção, solidão, fortalecer-se interiormente, quietude, preservação e ego. A imagem pictográfica da runa Isa é o pico de gelo, aquela água que goteja do teto e se transforma em gelo como um pingente. Suas árvores são o abeto, o álamo e o amieiro. Suas plantas, eléboro, agrimônia e verbena. Suas pedras, quartzo transparente, que já parece uma pedra de gelo, né? O cristal de rocha, o zircônio, o diamante Herkimer, a calcita ótica e a aragonita. Suas cores, transparente ou branco. Ordem do traço. Isa é desenhada com o dedo polegar de cima para baixo, ou seja, aqui, Isa. A afinidade médica dessa runa são as articulações. Agora, quanto aos planetas associados, Júpiter e Saturno. Seus símbolos, o pico de gelo, a matéria primal e o ciclo do gelo. Agora vamos falar sobre os rituais. Isa é usada para esfriar discussões ou congelar atitudes hostis de alguém. Nesse caso, mentalize a runa Isa ou escreva no papel a situação e coloque cubos de gelo sobre esse papel. Mas tem um alerta aqui. Você também pode congelar quem está invocando, né? Ou seja, você. Então, convém projetar sobre si próprio a runa Soilo para dar uma equilibrada nessa situação. Evite usar Isa para alcançar objetivos egoístas ou para prejudicar o desempenho de alguém. Quanto a usos mágicos, você pode fazer qualquer coisa esfriar ou estagnar. Isa pode ser útil para anular forças agressoras ou desagregadoras causadas por discussões, conflitos, trabalhos de magia negativa. A sua projeção ela esfria rapidamente a situação. Isa também facilita a concentração, porque confere uma clareza cristalina. Lembre-se que ela é a runa do pensamento. Ela afasta a pessoa do tumulto. Quando ela afasta a pessoa do tumulto quando ela está precisando de foco, quando ela precisa de solidão, de silêncio. Mas não use muito tempo, porque senão você vai criar um eremita, né? Você vai acabar ativando esse isolamento de uma maneira muito intensa e que vai acabar isolando a pessoa e congelando energética e emocionalmente. Aconselha-se que visualize e atraia posteriormente energias do fogo vital, como eu falei no exemplo que eu dei anteriormente.
e que podem ser representadas aqui, nesse caso, por Kenais ou Souilo. Agora, como uma runa de bloqueio, Isa impede, diminui ou afasta eventos e influências. Recomenda-se visualizá-la como um manto, um escudo ou uma cúpula de gelo, protegendo contra energias dissonantes, sejam discussões, agressões ou conflitos internos ou externos. Seus efeitos mágicos são a constrição ou o impedimento das forças dinâmicas indesejadas, a concentração e a preservação, o poder de controle e limitação, o desenvolvimento da concentração e da vontade, a integração básica do ego em um sistema multiversal equilibrado. O desafio proposto por essa runa é: tenha coragem e siga adiante, é preciso agir para conseguir. Agora o estada, que eu vou deixar a imagem aqui, assim que eu explicar como é que você vai fazê-lo. Corpo ereto, braços colados ao corpo, inspire e expire. Levante e una os braços acima da cabeça com as palmas unidas. Agora o Gaudry, que como sempre eu peço perdão pela minha voz não indicada para fazer o Gaudry, mas é o que tem para hoje. Então, vamos lá. Eu vou fazer o Gaudry e depois eu vou ler. Isa, 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 Isa. Isso, mas um som agudo, tá? Mas assim, aí depois si, e é isso. Para finalizar, como de costume, a gente termina aqui com a apresentação do Animal Totem Oracle Deck, que é o oráculo de minha criação, composto por 150 cartas, que dão a possibilidade da interpretação de 300 interpretações, ou seja, 2 interpretações por carta, mais o livro de 163 páginas, mais, dentro do livro ainda tem uma sequência exclusiva criada por mim chamada Jornada da Alma, que é para busca pessoal, para um aprofundamento maior de alguma questão que você precisa resolver, muito provavelmente aquelas questões que a gente vem empurrando com a barriga, ou que já vem investigando há tempos e ainda não encontrou uma resposta. O Animal Totem vai te ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, e se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora. Deixe aqui o seu comentário, eu quero saber o que vocês estão achando do curso. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay.